Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia, pessoal! Abrimos mais um café da manhã com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agradecendo aí pelo nosso público fiel que nos acompanha e lembrando que essa gravação fica disponível no nosso canal do YouTube, no Instagram, que a gente coloca lá no IGTV, e logo a gente faz o lançamento aí do nosso podcast com a ABDT. Hoje a gente está recebendo aqui um professor muito querido, que é o professor Rony Weishoff, que é um grande especialista em direito digital e proteção de dados. Então, nossa ideia agora é fazer várias entrevistas com os grandes especialistas nesse tema. O professor, ele é sócio da Opus Blum, Bruno Abruzzivo e Weishoff Advogados e Associados, mestre em soluções alternativas de controvérsias empresariais pela Escola Paulista de Direito, coordenador da pós-graduação em Direito Digital no EPD, na Escola Paulista de Direito, coordenador técnico de professor de curso de extensão da FIA sobre proteção de dados, e o professor coordena um livro aí que eu acho que todo mundo vai ter na cabeceira nos próximos dias, que é o livro Data Protection Officer, Teoria e Prática de acordo com a LGPD. E coautor aí de diversos outros livros, tem vários artigos publicados, enfim, um grande especialista, autor da editora RT também, e está aqui conosco para falar de lei de proteção de dados. E quem nos acompanha também nessa entrevista é a nossa querida professora Wólia Bonfim, é uma das maiores especialistas também aí na proteção de dados em relação de trabalho. E a gente parte aí para mais uma discussão a respeito de como essa lei vai interferir nas relações de trabalho. Lembrando que a professora Wólia é acadêmica também, titular da cadeira 77 da academia, e ultimamente, bom, o pessoal que está na área trabalhista, todo mundo conhece a professora Wólia, que tem feito um trabalho incrível, não só com relação ao acompanhamento das medidas provisórias e agora também com relação à lei de proteção de dados. Então, professora Wólia, já passo a palavra primeiro para você. Vamos aí discutir mais um pouco sobre essa lei 13.709, né? Que começa com a entrada em vigor, que até agora eu falei que eu vou fazer uma sequência de datas, porque para entender quando entrou, quando não entrou, o que eu sei é que agora está tudo valendo, é isso mesmo? É isso mesmo. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez participar desse café da manhã aqui na academia. Quero agradecer o convite da Tereza, quero parabenizar e agradecer e cumprimentar o professor Rony, especializado na área, vai ser ótimo porque a área dele é específica e técnica de direito digital e a gente vai tentar fazer os links com as nossas leis trabalhistas, as nossas portarias, o que precisa mudar, o que não precisa mudar. Então, eu acho que é bem importante a gente analisar primeiro a lei, como ela está e seus impactos na relação de trabalho. Então, eu já passo a palavra aqui para o nosso palestrante, professor Rony. Seja bem-vindo ao Café da Manhã da Academia. Obrigado, professora Wólia. Obrigado, doutora Tereza. Uma satisfação enorme participar desse bate-papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente sempre aprende muito nessas discussões, né? Uma lei que acabou de entrar em vigor, então, para a gente é sempre um prazer e ainda mais discutir um tema tão específico que é a proteção de dados relacionados a questões trabalhistas. Então, é muito legal essa intersecção, né, de especialistas e professores como eu em direito digital e proteção de dados, com professores especialistas setoriais, especificamente aí em questões trabalhistas. Então, enfim, vai ser uma grande satisfação participar com vocês.
Vamos lá, então podemos começar. Legal, vamos lá. Acho que é interessante. Vamos começar pela vigência da lei aí, porque ela é de 2018, não é? E Legal. agora, ou seja, 2 anos aí de vacácio, como é que é essa situação? Legal, Tereza. Só rememorando, né, essa cronologia da LGPD. A lei, ela antes de ser sancionada, em agosto de 2018, ela teve mais de 8 anos aí de discussão aqui no Brasil, tá? Ela nasceu de um anteprojeto de lei do Ministério da Justiça em 2010, com uma discussão fortíssima na sociedade civil, oriunda das discussões já da União Europeia, quando a União Europeia é o berço das discussões em relação à privacidade e proteção de dados, entre várias legislações que começaram a nascer por volta de 1970 em países da União Europeia, a gente teve uma diretiva que foi muito marcante, de 1995. Mas em razão de toda a revolução tecnológica e dos Estados membros da União Europeia não estarem aplicando as respectivas leis para atender essa diretiva, a própria União Europeia discutia já algo mais forte, que é justamente a discussão sobre o atual General Data Protection Regulation, que é o famoso GDPR. Então, a nossa discussão sobre a LGPD, ela já nasceu tendo em vista as discussões do GDPR lá na União Europeia. Então, a gente já sabia, lá atrás, desde 2010, que possivelmente a gente seguiria a linha da União Europeia. E depois de muita construção, chegou o projeto de lei lá no Congresso Nacional. Desculpem, só fazendo uma pausa aqui, acho que a Volha caiu, né? Não. Ah, ela caiu. Mas podemos continuar, não tem problema que ela já volta. Eu só parei porque o Bernardo faz os cortes depois, né? Então podemos continuar. Né? Faz. Dá para fazer, né, Bernardo? Depois eu tiro aqui. Peraí, eu tive que fazer do Bezerra também, que teve um monte de vezes que ele caiu. Aí lá o Rio de Janeiro está complicado, né? Tá bom, então eu vou continuar aqui. Aí, voltou. Pronto. Legal. Posso continuar, né? Pode sim. Legal. Então, a LGPD chegou ao Congresso Nacional e estava lá aguardando, né, discussão no Congresso Nacional. E a gente teve 2 fatores relevantes, na minha opinião, para que a LGPD fosse sancionada em agosto de 2018. Um dos fatores foi a eficácia plena do GDPR. Em 25 de maio de 2018, o GDPR ele teve sua eficácia plena na União Europeia e ele tem efeitos extraterritoriais. Então, empresas brasileiras, principalmente as filiais de matrizes que tem lá na União Europeia, começaram a ser cobradas de aplicação ao GDPR. Então, isso já criou um movimento de aculturamento em relação ao GDPR. E o outro fator foi o escândalo Cambridge Analytica Facebook, né, em março de 2018. Então, esses 2 fatores motivaram uma discussão mais intensa no Congresso e a lei ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018. Inicialmente, o prazo para adequação à lei de vacatio legis era de 1 ano e meio, ou seja, se encerraria em fevereiro de 2020. Só que no último dia útil de 2018, veio uma medida provisória, que depois foi transformada em lei em 2019, estendendo por mais 6 meses esse prazo de vacatio legis, totalizando 2 anos. Né? E só lembrando, 2 anos é o mesmo prazo que lá na União Europeia as empresas tiveram para se adequar ao GDPR, totalizando 2 anos. O que se encerraria em 16 de agosto de 2018. E só fazendo um parênteses aqui, lembrando alguns prazos de vacatio, o Brasil normalmente não tem prazos muito alongados de vacatio legis. O Código de Defesa do Consumidor, de 1990, o prazo para adequação era de 6 meses. O novo Código de Processo Civil, o novo Código Civil, o prazo era de 1 ano. Então, as empresas tinham, no total, 2 anos. E aí veio uma discussão enorme, recentemente, oriunda, primeiro, da ausência da constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados por parte do governo. A autoridade ela é responsável por regulamentar a lei, por fiscalizar e por sancionar, mas principalmente o ponto da regulamentação, como que a gente ia ter uma lei sem ela estar regulamentada, e depois veio a pandemia, né? Então, assim, esses 2 fatores motivaram uma discussão sobre a postergação da vacatio além dos 2 anos, né?
E para resumir a história, as sanções administrativas previstas na lei, elas ficaram para 1º de agosto de 2021. Então, tudo que tem de sanção administrativa da lei de competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 1º de agosto de 2021. Tá? E a lei, ela entrou em vigor, né, na última sexta-feira. Tá? Ela entrou em vigor na última sexta-feira, tá? No dia 18 de setembro, agora, de 2020. Tá? Então, esta é a data que a lei está em vigor, com exceção das sanções administrativas. O que isso significa? Isso significa que os órgãos setoriais reguladores podem se utilizar da fundamentação da lei para aplicar eventuais sanções administrativas setoriais, não as previstas na lei, né? Isso significa que o Poder Judiciário como um todo pode se pautar na LGPD para as mais variadas decisões judiciais de responsabilidade, né? Rony, isso quer dizer, então, que, por exemplo, se algum empregador, né, alguma empresa violar algum dado do trabalhador, eu já posso considerar que está valendo e que ele não pode ter nenhum tipo de infração. Então, por exemplo, eu uso indevidamente a imagem ou não tenho autorização para divulgação de algum dado, ou exijo, por exemplo, que dados que não são... acho que vocês vão falar um pouco aí dos dados sensíveis, dados pessoais. Sim. Eu já posso aplicar isso a partir de agora. A empresa vai ter que prestar atenção nisso. Mas né? não as punições administrativas da lei, só a responsabilidade civil. Isso é, você vai se utilizar do Código Civil, da CLT, de outras leis para tentar responsabilizar a empresa, porque aquelas penalidades administrativas ainda têm um ano para entrar em vigor, não é isso, Rony? Exato, perfeito, né? Eu acho que depois a gente vai discutir com mais detalhe as questões de relação de trabalho, mas hoje um funcionário que se sente de alguma forma atingido, por exemplo, na sua esfera moral em relação a um tratamento ilícito de dados pessoais, numa eventual reclamação trabalhista, ele pode acumular um pedido de indenização pautado na LGPD. Então, isso já pode acontecer sem dúvida nenhuma, né? Mas então, tem que ficar espertas, né? Ou seja, já tem que rever suas condutas. Não, sem dúvida, né? Já deveriam estar revendo lá desde a sanção da lei, né? Nesse prazo de 2 anos, acho que é importante isso, né? Esse prazo de adequação, ele foi relativamente extenso, né? Porque o conceito de tratamento de dado pessoal é extremamente amplo, né? Então, o mero armazenamento de dado pessoal já é tratamento de dado pessoal, ou seja, ou as empresas têm um fundamento legal para que esses dados estejam lá dentro, ou ela não pode tratar aquele dado. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, acho que é muito importante, eu não gosto de trazer uma visão de demonização da lei, porque a lei é muito positiva para o Brasil, tá? Ela é muito positiva. Há muito tempo se esperava que o Brasil tivesse uma legislação como essa, porque a gente tinha no Brasil várias leis setoriais, né? Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor para a relação de consumo, Marco Civil da Internet para questões de usuários da internet, Lei de Sigilo Bancário para questões envolvendo bancário. Todas as pautas da questão trabalhista em relação a leis setoriais trabalhistas, mas só para a relação de emprego. Então, eram várias leis setoriais que permeavam proteção de dados pessoais, e a gente tinha que pincelar, né, em cada uma dessas leis setoriais para construir um conjunto de segurança jurídica sobre o crivo de interpretação dos mais variados órgãos reguladores e Poder Judiciário como um todo, né? E agora a gente tem uma grande lei geral que harmoniza e atualiza conceitos super relevantes. E a lei ela não é impeditiva do tratamento de dados, acho que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Normalmente a gente encontra justificativas para termos esses dados aí, fundamentos legais, ou seja, as organizações agora, elas têm um mapa a ser seguido. Isso é muito importante, porque gera segurança jurídica. Claro que é uma questão complexa de adequação à lei, né? Não dá para fingir que não seja, né? Mas você tem um mapa a ser seguido. E isso traz também a possibilidade de maior investimentos no país, né? Por quê? Porque hoje a gente pode falar, como a nossa lei foi baseada no GDPR, claro que quando você estuda profundamente você vê que tem várias diferenças, mas como a nossa lei, principiologicamente, ela foi fundada no GDPR,
a gente pode falar que a gente tem o GDPR brasileiro. Quando a gente fala isso, o mundo inteiro já sabe o tipo de legislação que a gente tem no Brasil. E fica muito mais fácil se investir no Brasil. E mais, como várias legislações se inspiraram lá na diretiva de 95 que eu comentei e também no GDPR, existem mais de 100 nações que têm leis muito correlatas à nossa. Então, quando uma organização se adequa ao LGPD, ela não está se adequando só ao LGPD, ela está se adequando praticamente a várias legislações existentes no mundo. Claro que precisa fazer suas respectivas adaptações, mas isso é um fator também importante. E mais, tem um fator de cultura, a gente costuma dizer que essa lei é viral, né? Por que é viral? Porque, primeiro, nunca se discutiu tanto privacidade e proteção de dados, né? É um tema que é muito relevante, haja vista aí Cambridge Analytica, Facebook, haja vista aí os documentários que vêm saindo nas grandes plataformas que são relacionados a esse tema, sim, né? E cada vez mais os indivíduos, né? Porque a lei, ela por mais que tente conciliar, né? Evolução da economia digital, livre iniciativa, livre concorrência, a lei visa proteger os indivíduos, proteção de dados pessoais da pessoa natural, né? As pessoas, elas só vão trocar dados, né? E dado é a moeda do século que nós estamos, né? Só vão trocar dados com que eles confiarem, né? Então, se as empresas não forem mais transparentes, não utilizarem esses dados de forma ética, segura e responsável, elas perdem competitividade, né? Porque a gente só vai trocar dado com que a gente confia. Então, esse ponto é muito relevante também, né, sobre essa perspectiva toda. Então, eu gosto sempre de trazer um enfoque da legislação sobre o amor ao tema. E tem uma proposta de emenda constitucional, né, a PEC 17 de 2019, que já passou pela aprovação nas 2 votações no Senado e agora está na Câmara dos Deputados em discussão, para que proteção de dados pessoais se torne também um dos direitos e garantias fundamentais, lá no rol do artigo 5º da Constituição. Né? Então, vai estar ali ao lado de liberdade de expressão, vai estar ao lado de contraditória e ampla defesa, vai estar ao lado de inviolabilidade do domicílio. Então, vejam só, provavelmente no Brasil, em breve, a gente terá proteção de dados pessoais lá no rol. Então, eu acho que as organizações têm que enxergar muito nesse sentido, né? Como um direito, porque fica muito mais fácil quando se enxerga nesse sentido, para que elas, respectivamente, façam as adequações, né? Então, é um benefício muito grande nesse sentido. Posso fazer uma perguntinha? Claro, por favor. Só uma curiosidade antes, Vólia, desculpa te interromper. Tem alguma normativa internacional que confira a proteção de dados à natureza de direitos fundamentais? Como estão fazendo? Nós já temos. O artigo 5º, inciso 12, já fala a palavra dados. É inviolável, só que não fala com a autodeterminação informativa. Isso o que eles vão fazer é alterar a redação do... Eu tenho aqui o texto, se der, eu compartilho. O que eles vão fazer é alterar o texto do inciso 12, do artigo 5º, para deixar mais claro. Mas percebam, desde 88, a Constituição diz, é inviolável a vida privada, aí põe dados, vírgula. Então, já existe a proteção de dados, só que nós não dávamos... Não tínhamos essa noção da valoração econômica desses dados e vamos dizer, da importância da proteção deles e como poderia haver um abuso no seu vazamento e na exploração econômica. Então, eu acho que essa emenda constitucional, ela tenta dizer, olha só, não é que não possa dar dados, existe eu chamo de privacidade condicionada à minha vontade, isso é, eu posso abrir mão de parte dela quando eu dou o consentimento, ou quando há uma autorização legal, ou uma necessidade. Bom, mas só para a Rony, já falando no seu contexto, você fala muito das empresas se adaptarem à lei de proteção de dados. Concordo inteiramente, já temos aí 2 anos de lei, apesar de só entrar em vigor agora no dia 18, mas a minha pergunta é, como ela é destinada a pessoas naturais, nós, na relação de emprego, temos empregadores também pessoas naturais. O MEI, o profissional liberal e o empregador doméstico. E como a lei obriga o controlador a ter um DPO, como a gente faz
nessas pessoas que só têm um empregado. E não tem sentido, porque o próprio controlador, que é o empregador, ele pode ser o operador. Então, ele vai lá no e-social, ele lança os dados, quando ele tem aí um plano de saúde do empregado, ele lança os dados da saúde do empregado, da filiação. Então, ele pega todos aqueles dados da pessoa e, por autorização legal ou por consentimento, ele faz o tratamento. Mas a minha grande preocupação é que a lei não olhou pessoas naturais como aquelas obrigadas pela lei e com, vamos dizer, pouca capacidade econômica. Então, no nosso caso, a maior parte dos empregos estão nas pequenas e médias empresas, nos microempreendedores. Então, são pessoas que têm, ou empresas, ou pessoas naturais, que têm 3 empregados, 2 empregados. Eu sei que a gente tem um artigo lá, e você deve saber de cor, que diz que a Agência Nacional poderá fazer uma regulamentação e, se for o caso, até dispensar a obrigatoriedade do DPO. Mas ela ainda não veio, ainda não fez, e a lei já está em vigor. Então, eu estou te devolvendo, porque assim, eu já tenho a tese de que pode flexibilizar nesse caso. Porque não tem sentido eu, empregadora doméstica, você, empregador doméstico, Tereza, empregador doméstico, a gente ter que contratar um especialista da área para ser um ombudsman, né? Um ouvidor, tendo você um único empregado, né? Uma pessoa que é MEI. Como é que a pessoa que é MEI, que só pode ter um empregado pela lei, vai ter que ter um DPO? O que você acha disso? Legal, olha, boa pergunta. Primeiro, eu queria falar do princípio de accountability da lei. Depois eu já vou responder todas essas suas perguntas, né? Porque a lei traz esse princípio de responsabilização e prestação de contas e ela não engessa em relação a que tipos de medidas técnicas efetivas você tem que adotar. Ela deixa ao crivo do controlador, né? Na maioria das vezes é o controlador dos dados que a lei impõe sua maior responsabilidade, ou seja, aquele que toma as decisões de mérito sobre os dados em si, de avaliar o seu risco, ponderar o seu risco, né? Eu só estou falando isso porque se eu tenho uma empresa, eu sou controlador de dados, que é uma empresa que coleta dados massivos, que ela tem um tratamento, uma capacidade de processamento de dados, altas tecnologias de processamento de dados em um volume em massa, claro que minha responsabilidade é muito maior em relação às medidas que eu tenho de cumprimento da lei do que em relação a MEIs que você comentou aí, né? Que não trata dado pessoal massivamente, não tem um contato B2C, né? Ou seja, o risco é muito menor. Então, eu sempre gosto, nas minhas aulas e também com os meus clientes, de ponderar o risco. Mesmo grandes empresas que sejam fundamentalmente B2B, a maioria dos dados pessoais são de back-office. São normalmente de empregados e são normalmente de prestadores, empregados de prestadores de serviço. Ou seja, o risco não é igual a quem trata dado em massa, dado sensível em massa. Agora, fazendo essa ponderação, retornando para a sua questão. Tá? Primeiro, a lei traz uma exceção em relação à pessoa, tratamento de dado pessoal por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, né? Então, acho que esse ponto é relevante, né? Se é um fim particular e não econômico, eu não tenho uma empresa aberta com colaboradores para isso, eu estou dentro dessa exceção de ausência de aplicabilidade da legislação em si, né? Agora, se não é o caso, se é o caso que eu tenho uma empresa, mas a empresa tem 1, 2, 3 funcionários, né? Eu concordo com você, olha. Assim, é por isso que muita gente defendia que deveria ter a regulamentação antes da lei estar em vigor, obviamente, né? A autoridade já deveria ter sido criada desde dezembro lá de 2018, quando teve aquela medida provisória, criando na lei a autoridade, justamente para regulamentar. E um dos pontos é isso que você comentou, está previsto que a autoridade vai regulamentar questões de adequação para microempresas, pequenas empresas e startups. Então a gente já deveria ter isso, inclusive as hipóteses de exceção do DPO, né? Então, está na lei que essas empresas têm que se adequar e têm que nomear um DPO como controlador? Tá. Mas, Cone, você indicaria isso? Não. Não, eu concordo com você, né? Se a gente avaliar, né, o que eu tenho que cumprir a lei, né? Então eu tenho um empregado lá. Ok, eu tenho um empregado. Eu tenho obrigação legal desse empregado de ter os registros lá nos respectivos órgãos pertinentes. Ok.
você já vai estar cumprindo a lei sem nem você saber que você está cumprindo a lei, né? Então, se a gente for analisar, tem um fundamento legal? Tenho. Que tipo de risco eu teria? Eu tenho dado de um colaborador, ele vai me acusar de uma ausência de transparência, sendo que eu tenho uma relação pessoal com ele, porque é um colaborador, e ele sabe que eu trato aqueles dados para execução do contrato, né? Eu não vejo o menor risco, e eu não vejo o menor sentido, e eu acho que, sinceramente, dificilmente um magistrado vai aplicar algum tipo de sanção, uma responsabilidade civil decorrente desse tipo de relação, tá? Eu não vejo dessa forma. E só para complementar, só um pontinho que eu acho que é importante, Tereza. Porém, podem ter pequenas empresas, microempresas, que têm como core business o tratamento de dados pessoais massivo, principalmente como operadores de dados. Normalmente startups, que são chamadas data-driven, né, que têm como core business dado pessoal. E aí inverte isso que eu comentei agora. Mesmo empresas com 1, 2, 3 funcionários... Você pauta pelo risco. Pauta pelo risco. E essas empresas, mas quem vai ser o DPO? O fundador tem que ter um mindset voltado já para privacy, para privacidade e proteção de dados. Ele vai ser o CEO, ele vai ser o Compliance Officer, ele vai ser o Data Protection Officer, porque ele tem que ter um conhecimento da lei até para a viabilidade do modelo de negócio dele, entendeu? Então, esse DPO, né, continuando aí no seu raciocínio, ele pode ser, então, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ok? A lei não veda, exatamente. A nossa lei ela é muito rasa sobre isso, então ela não veda que o DPO, tá, possa ser terceirizado, né? Eu queria fazer essa distinção, né? Porque a lei fala, quando ela define o DPO, esse encarregado, e só explicando aqui para todo mundo, né? O DPO é como se fosse a figura do Compliance Officer, que todo mundo já está mais acostumado, mas com a finalidade da governança de privacidade e proteção de dados. Então, ele é uma pessoa relevante numa organização, principalmente numa organização que seja de médio, grande porte, para ser a pessoa ali garantidora do cumprimento da lei, né, em relação a tudo que acontece de tratamento de dados pessoais. Tá? E você acha que o controlador pode cumular o cargo de DPO ou obrigatoriamente tem que ser uma pessoa física ou jurídica diversa dele? Legal, só fazendo uma distinção aqui de conceitos, né? Quando a gente fala de agentes de tratamento, a gente fala de controlador e operador. Então, o controlador é o responsável, né, pelas atividades de mérito e tratamento. Normalmente são as organizações, né? Então, enfim, as empresas são os controladores. E os operadores são aqueles que são contratados, né, e que operam os dados em nome do controlador. A responsabilidade da lei recai sobre os controladores e os operadores. Tá? O DPO, ele não é agente de tratamento, né? Ele é a pessoa indicada, a lei traz essa definição, pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador, tá? Para exercer essas funções que eu disse agora, né? Função de ser o contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, função de ser o contato com os titulares de dados, para as requisições dos direitos dos titulares de dados, ser responsável por opiniões ali relacionadas ao tratamento de dados pessoais, mas quem decide não é o DPO, não é o encarregado. O encarregado sempre vai dar a opinião dele, né, para que a organização possa decidir. Né? Então, por exemplo, vai chegar lá uma decisão de política de retenção de dados de colaboradores. Né? Aí o encarregado vai dar a opinião dele, falar, olha, eu acho que essa política está coerente de tratar esses dados por esse período. Mas quem vai decidir é a empresa, são os executivos da empresa. Né? Então, oi? Seria o controlador. Seria o controlador, né? Mas eu posso, como empresa, contratar uma outra empresa, por exemplo, para fazer a gestão dos meus dados. Operador. Né? Aí é o operador. Aí o encarregado, né, que é o DPO, ele pode se manifestar, por exemplo, né? A empresa está pensando em contratar 3 tipos de empresas diferentes. Aí ele faz uma avaliação sobre regras de segurança da informação, sobre cláusulas contratuais, opinando ali para o controlador, falando, olha, eu não contrataria aquela empresa como operadora. E, novamente, quem decide é o controlador. Né? Então, essa distinção é muito importante porque a lei
ela não traz qualquer tipo de sanção administrativa ou qualquer tipo de responsabilidade civil contra o encarregado, somente contra os agentes de tratamento, controlador e operador. E só para responder aqui a pergunta da Tereza, a lei ela não veda que esse encarregado seja terceirizado, então acho que esse é um ponto relevante. Ele pode ser um funcionário da empresa, né, se é letista, ou ele pode ser um terceirizado, tá? E aí tem uma dúvida se esse terceirizado pode ser uma pessoa jurídica, né? Então, a lei fala pessoa natural indicada. E aí depois ela fala que a identidade do encarregado terá que ser divulgada. Então, a lei dá a entender que este encarregado tem que ser uma pessoa física. Mas você tem um contrato normalmente, como se fala de GPO as a Service, você tem um contrato entre controlador e empresa que provê GPO as a Service. Então, é um contrato entre pessoas jurídicas, só que esta pessoa jurídica terceirizada nomeia uma pessoa física. Uma pessoa física, tá? Apesar de que eu sempre defendi que o encarregado poderia ser um comitê, por exemplo, né? Dentro da empresa, né? Tem várias empresas que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nomeou como encarregado um órgão colegiado, designando um coordenador para justamente fazer esse papel de ter o contato com a autoridade nacional, ter o contato com os titulares de dados, tá? Então, são algumas questões da lei bastante interessantes aqui de discussão. Deixa eu colocar as nossas discussões a respeito disso, né? E cada um tem uma opinião, né? Alguns autores, né, que já a lei é nova para nós na área trabalhista, acham que não pode haver acumulação do cargo, né, do controlador com o DPO, mas pode haver do controlador com o operador. Isso é, o próprio controlador opera e manipula e faz os dados. Outros acham que pode a própria empresa controladora, que no nosso caso é um empregador, também ser o DPO através de um preposto interno. Então, eles acham que quando é um empregado, isso é, no nosso TJ, que foi que a Tereza estava dizendo, nomeou um servidor como encarregado ou DPO. Então, quando você nomeia um empregado, ele, pelo Código Civil, ele é o preposto da empresa e, pela subordinação, ele obedece ao patrão. E o DPO tem que ter conhecimento técnico, apesar da lei não ser clara nesse sentido, e ele deveria ter a autonomia de dar o aconselhamento correto. E essa subordinação talvez não o fosse. Então, tem corrente para todos os lados, dizendo que ele não poderia ser empregado, outros dizendo que, se fosse empregado, então ele deveria exercer um cargo de confiança, para nisso ter uma liberdade maior. Eu vou falar da minha parte. Eu acho que ele pode ser um empregado e não vejo a necessidade de um cargo de confiança. Ele só precisa ser um técnico, um expert naquela matéria e ter responsabilidade por isso, por esse aconselhamento que ele vai dar técnico. E eu digo isso da mesma forma que as farmácias têm que ter um farmacêutico, os hospitais têm que ter médicos que são especializados, técnicos e com liberdade na autonomia para informar aquilo que ele acha correto. Até o caso do empregado, né, Volha? Que nós temos a figura do direito. É que, na verdade, a nossa lei trabalhista é uma lástima com relação à contextualização e à regulamentação dessas pessoas, né? A lei trabalhista, ela regula quem é empregado subordinado, ponto, e o resto é como se não existisse no mundo jurídico trabalhista. E agora começam a surgir essas questões, não é? Legal. O que você acha disso tudo que eu falei? Entendeu? Legal, olha, entendi. É só para acrescentar um outro problema aí, que também eu já vi uma discussão dessa, que os advogados estão perguntando. Teria algum tipo de violação à ética o advogado ser o DPO? Já vi isso também. Legal. Super interessante essa discussão. Eu iria... existem os modelos ideais e os modelos possíveis para as organizações, né? Assim, e por que eu digo isso, né? A gente enfrenta isso diariamente, essas discussões nas organizações. Vamos falar do modelo ideal primeiro, né? Acho que é o mais importante, tá? Novamente, a nossa lei ela é muito rasa sobre o DPO, tá? E por isso que a gente se pauta muito no que tem
já descrito no GDPR da União Europeia, no próprio regulamento europeu e em guidelines do GDPR, para a gente avaliar qual que seria o modelo ideal aqui para o Brasil. Então, a primeira avaliação que eu acho que é importante é relacionada à independência e conflito de interesse, tá? Então, eu iria nesse sentido, Volha, que você comentou, tá? Porque realmente o DPO é um cargo estratégico e aí talvez uma das principais decisões de accountability para algumas empresas. Como é a pessoa que ela tem que opinar de forma independente e sem conflito de interesse sobre as atividades de tratamento de dados, né? A empresa ela tem que ser muito inteligente em avaliar se ele pode ter alguma questão que cesse a independência dele ou que ele tenha conflito de interesse. Porque senão a opinião do DPO ela vai estar viciada. E isso pode trazer um problema gigantesco numa tomada de decisão para a empresa. Então, eu acho que é muito válida essa discussão, porque eu concordo com você que a gente não pode engessar no sentido de não poder ser um funcionário, mas eu acho que dá para ter mecanismos trabalhistas nessa decisão de nomeação do DPO, por mais que seja um funcionário, e por mais que haja uma relação de subordinação trabalhista, e por favor me corrija se eu estiver errado em alguma questão técnica trabalhista, para que você garanta esta independência do DPO em relação às opiniões que ele vai dar no seu dia a dia de trabalho, né? E eu acho que isso pode ser realizado principalmente de você colocar o DPO em relação às opiniões para mais elevada diretoria executiva. E você propiciar que o DPO, no seu dia a dia do trabalho, ele tenha acesso às informações, você garanta que as demais áreas passem as informações para o DPO, você não tome qualquer tipo de medida administrativa trabalhista contra o DPO em razão do cargo que ele está lá exercendo, né? Então, eu acho que você consegue garantir uma independência, você consegue garantir uma ausência de conflito de interesse, mesmo sendo um funcionário. Então, o que eu indico? Quando a empresa for nomear o DPO, ela faça um relatório permeando tudo isso que a gente está discutindo aqui e nomeando ele dessa forma, tá? Então, esse é o modelo ideal, tá? Não pode ter conflito de interesse, ele tem que ter uma independência e a empresa tem que propiciar que ele exerça a sua função, tá? Porque senão, todas as decisões dele podem estar viciadas e automaticamente você corre um risco aí de eventuais sanções, tá? Lá, a Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica, como isso está no GDPR, o GDPR ele não veda que o DPO acumule função, assim como a LGPD não veda, tá? Que aí já é uma outra discussão, né? Tudo bem, pode ser um funcionário, ok. Ele pode acumular função, né? O ideal é que não, né? Porque qualquer função, seja um compliance officer, um diretor jurídico, um security officer ali, o head de segurança da informação, né? Ou o head da área de TI, sempre vai ter algum tipo de conflito de interesse, né? Tem posições que têm mais conflitos de interesse e outras que têm menos conflito de interesse. E aí eu já vou responder a pergunta da Tereza, né? O modelo ideal é que o DPO ele seja só DPO. Esse é o modelo ideal, porque daí você evita qualquer conflito de interesse, né? Mas essa não é a realidade das empresas brasileiras. Não é. E nem acho que tenha que ser nesse momento. A gente está num momento agora de eficácia da lei. Então, acho que você tem que avaliar quais atividades que geram menos conflito de interesse. E, normalmente, quais que geram menos conflito de interesse? Tá? Na minha opinião, e segundo o que está acontecendo no mercado. Tá? Jurídico. Né? O DPO tem que ter um conhecimento jurídico regulatório, não está na lei, mas obviamente tem que ter uma lei, né, de proteção de dados. Acho que estava, né? Foi vetada essa parte. Estava na lei. Foi uma discussão que teve numa alteração de uma proposta de uma medida provisória que foi vetada, né? O Congresso se manifestou favoravelmente e depois o presidente vetou, né? Porque está no GDPR. No GDPR está escrito, né, que você tem que ter conhecimento, né? Mas, então, você tem que ter isso e você tem que ter conhecimento multidisciplinar, né, de segurança da informação. Isso é impossível uma pessoa só ter conhecimento de tudo isso. Mas, enfim, eu acho que a área jurídica, você tem menos conflito de interesse nas suas opiniões perante a empresa, né? A área de compliance também é uma área interessante, né, de acumular a função por ausência de... Agora, as outras áreas, eu acho que começa a aumentar o risco.
né? Depois eu viria com segurança da informação, aí jamais o resto. TI, não dá. TI, você toma decisões lá de TI, de orçamento, que podem interferir diretamente. Perfeito. Ou então marketing, não tem como, né? Então, você tem que avaliar conflito de interesse. E só para comentar essa decisão da Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica, ela sancionou uma empresa, se eu não me engano, em 40 ou 50 mil euros, agora me fugiu a precisão, porque foi nomeado um DPO que cumulava função com outros 4 cargos da empresa. E cargos que diretamente interferiam em conflito de interesse. Então, é uma decisão bastante interessante. Não é que a decisão impede, né, que teve uma grande repercussão aqui no Brasil, a decisão não impede que você cumula função. A decisão fala, olha, analisa bem conflito de interesse antes de você cumular função. É isso que tem que ser feito. E ele pode ser DPO de mais de uma empresa? Sim. Tá? Não tem nenhuma vedação também nesse. Trabalhar só com isso. Não, pois é, assim, e veja, eu acho que assim, novamente, a gente tem que ver como técnicos especializados no assunto, né? A gente tem que analisar cada caso, porque, sem dúvida nenhuma, esse é um movimento que teve na União Europeia e que está começando a ter no Brasil. É importante que a gente tenha empresas especializadas em prover serviços de DPO as a Service. Né? Porque, às vezes, pequenas empresas que precisam, sim, de orientações e que não têm condição financeira de pagar, de ter um DPO internamente, ela pode ter, sim, um DPO especializado que vai ser mais generalista, né? Para ajudar ela no dia a dia e para pontualmente ela poder tomar decisões ali de acordo com uma opinião. Então, eu acho que é relevante. Mas, novamente, você tem que avaliar muito bem o que é a sua organização, porque o DPO, ele tem que, para uma grande organização, o DPO, eu aconselho isso, ele tem que conhecer o que é a organização. Ele tem que saber os meandros da organização, porque ele tem que atingir todos os dados, ele tem que opinar sobre tudo, ele tem que ter uma capilaridade para que ele consiga exercer a sua atuação. Então não adianta aí ser um DPO externo que não vai conhecer a realidade, não vai viver a organização. Né? Imagina um compliance officer externo de uma grande organização, ele não vai conseguir exercer a mesma coisa do DPO. Entendi. Funcionaria bem, então, o DPO nessa modalidade, na modalidade de não ser tão integrado na empresa, para os casos pequenos, né, Volha? Me parece, das pessoas físicas, enfim, se é que se vai exigir essa condição. Eu já tenho defendido para os clientes, né, que são ou os MEIs, ou os profissionais liberais, ou advogado. Né? Tem dois, uma secretária e um boy, que ele não precisa contratar um DPO, porque ele lida com poucos dados, o risco é pequeno. Mas eu já ouvi críticas enormes, porque a lei não tem exceção, a lei diz que a exceção seria trazida pela agência, que iria regulamentar. Falei, mas é o que exatamente o Rony falou, tem um mundo ideal e o mundo possível, e a gente tem que interpretar, exigir isso para um empregador doméstico, né, é um absurdo. Que utiliza. É um absurdo. Sim, é um absurdo. É uma pessoa natural com um empregado e ele vai ter que contratar. Eu não sei, eu acho que a lei não pensou nesses pequenos empresários ou no profissional liberal ou nas entidades filantrópicas que tem 1 ou 2 empregados. E a gente tem que fazer uma adaptação. Eu concordo inteiramente. Por isso que o GDPR, nesse ponto, é muito mais inteligente, porque ele não define que o controlador tem que nomear um DPO, e nem que o operador não tem que. Ele define para controlador ou operador que tratem dados em grande escala, dados pessoais em grande escala, ou dados pessoais sensíveis, ou tenham controle... Enfim, ele define, né, uma regra para você interpretar quando que você tem que nomear o DPO ou não. Perfeito. E esse seria o modelo ideal para o Brasil. Mas eu concordo, não tem o menor cabimento, olha isso. Sair nomeando DPO uma empresa como essas que você mencionou. Perfeito, pode continuar. Você quer falar de quê Legal. agora? Não, acho que seria interessante comentar um pouco das bases legais, né, da relação de trabalho no dia a dia e sobre vício de consentimento e tudo mais. Acho que seria interessante a gente comentar sobre isso, né? Porque, assim, a lei, ela novamente é muito interessante porque ela
trata, ela tem 10 bases legais, 10 bases legais que você pode utilizar para tratamento de dados pessoais comuns, vamos assim dizer, que são dados pessoais que não sejam sensíveis, né? Então, numa relação de trabalho, né, quando a gente vai analisar quais são as bases legais, né, normalmente utilizadas, que já estão previstas na lei, né? Eu tenho uma base legal ali que é para execução de contrato, né? Então, assim, tem dados pessoais que eu tenho que ter para execução do meu contrato de trabalho. Sem esses dados pessoais, eu não consigo executar o contrato de trabalho. Então, essa é uma das bases legais da relação entre empregador e empregado. Tem outra base legal que é muito utilizada nessa relação, que é para cumprimento de obrigação legal regulatória, né? A gente tem aí uma série de cumprimentos de obrigação legal ou regulatórias específicas numa relação de trabalho, que eu tenho essa base legal. Então, eu faço uma avaliação de quais são os prazos que eu tenho para cumprir e eu trato esses dados pessoais para essa finalidade. Tem uma outra base legal existente na LGPD, que é para exercício regular de um direito, né? A gente tem os prazos prescricionais aí na Justiça do Trabalho para reclamações trabalhistas, etc. E eu preciso, muitas vezes, guardar dados pessoais, porque se alguém me processar, eu preciso ter aquela comprovação. Por exemplo, se eu armazeno registro eletrônico de acesso às minhas plataformas para trabalho remoto, eu tenho o registro eletrônico torna identificável quem é aquele colaborador. É um dado pessoal. Eu preciso guardar isso para comprovar, por exemplo, que ele não fez hora extra. Né? Então, eu posso guardar esse dado para exercício regular de um direito, né? Para autenticação dos meus colaboradores da mesma forma, né? Eu posso ter isso. E vejam, tudo isso independe do consentimento. Acho que é muito importante. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu, a Vólia e a Tereza, né? Sobre o GDPR e a LGPD, sobre vício de... A gente tem que tomar muito cuidado com a base legal do consentimento na relação de emprego, né? Porque o consentimento, em regra, ele é viciado, né? Porque o empregado ele não tem opção, ele vai trabalhar na empresa, a empresa tem o artigo 2º da CLT, né, fala que do poder patronal, né, no poder de direção, a empresa dita as regras, claro que dentro da legalidade, da CLT, etc. Ela dita as regras da empresa. Oi, Vólia. Então, vou fazer 2 colocações aqui. Em relação a isso tudo. Primeiro, você falou rapidamente do prazo prescricional. E eu venho defendendo também que... Porque, assim, no direito do trabalho você vê de tudo. Aqueles que defendem que ele pode guardar até 2 anos esses documentos, né, ou esses dados, sejam eles físicos ou eletrônicos, porque a lei atinge a tudo. Perfeito. Há quem diga que são os 5 anos, porque a gente tem 2 tipos de prescrição, aquela da extinção do contrato e a do contrato vigente, e eu venho defendendo que pode por um prazo ilimitado. Aí você vai dizer, mas como assim, Vólia? É porque nós temos, por exemplo, pedidos imprescritíveis, como, por exemplo, caracterização do vínculo de emprego, que é uma ação declaratória. Então, desde que sejam guardados apenas aqueles essenciais para isso e descartados os que não são essenciais, não tem prazo. Então, a gente tem uma outra súmula, um outro entendimento, e aí a nossa área é bem especializada nisso, que se ele, muitos anos depois do fim da relação, descobrir uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, 5, 7, 8 anos, mas só eclodiu e foi diagnosticado ali, também ele tem direito a acionar o patrão sem prescrição, porque a prescrição começa do laudo que constatou a incapacidade. Então, é muito perigoso para nós, pelo menos eu agora, advogada trabalhista, dizer para o patrão, olha, descarta tudo. Não é bem assim. Você tem que guardar o essencial relacionado à saúde do trabalhador, PCMSO, PPRA, PCLCAT, que são os laudos, o tipo de função, aquelas provas, né, de exame médico admissional, demissional, periódico, e também aqueles relacionados ao vínculo de emprego, se ele era subordinado, se não era, porque é uma coisa incrível, a gente tem várias hipóteses. Então, essa era a primeira colocação em relação à prescrição, e você estava falando de uma outra coisa que eu ia fazer, uma outra colocação, mas eu esqueci. Mas vamos começar com essa, porque já é bastante interessante. Só para lembrar, esse caso que a Vólia falou, nós tivemos aqui em São Paulo
já faz um tempo, mas eu me lembro que que foi um caso de contaminação por uso, não sei se de amianto, alguma dessas substâncias, e o empregado descobriu um câncer 20 anos depois do encerramento do vínculo de emprego. Legal. Ou seja, a situação não existia mais. E a empresa tinha perdido muitos dados. Então, foi uma discussão, principalmente em relação à questão da prescrição, e o tribunal acabou tendo, não me lembro como ficou isso, chegou no TST, inclusive, mas foi uma discussão forte com relação à questão da prescrição. Porque você fala, prescreveu em 2 anos? Pois é, não é bem assim, né? Eu acho super válida a discussão, né? Nossa, obrigado por colocar tantas questões assim, porque normalmente é muito legal. Eu acho que, primeiro, a gente tem fundamento na LGPD, sim, para guardar por prazo indeterminado. É o exercício regular de um direito. Vocês estão mostrando aí casos práticos em que efetivamente foi revertida um prazo prescricional que não tem, é imprescritível, né? Esse tipo de discussão. Se é imprescritível, e fazendo a ponderação da Volha, né? É o princípio da necessidade, né, da LGPD, está lá, né? E eu tenho que avaliar uma finalidade, a finalidade está dentro de uma base legal, que é um exercício regular de um direito, e guardando os dados mínimos necessários para atingir aquela finalidade. Eu fiz essa avaliação, eu estou guardando os dados mínimos ali. Tem prazos que são imprescritíveis. Ponto. Eu tenho fundamento legal. Não tenho dúvidas que a gente tem fundamento legal pela LGPD para essa finalidade. Agora, eu queria fazer uma ponderação sobre isso, né? E qual que é a minha ponderação? Não é sobre base legal para eu ter esse dado, porque eu acho que a gente tem defesa para isso. É uma ponderação sobre o risco de guardar esses dados, perto do risco da gente sofrer uma ação judicial nessas circunstâncias. Porque quanto mais a gente guarda dado, mais a gente corre o risco. Então, onde eu vou armazenar esse dado? Eu vou utilizar um operador para armazenar esse dado? Qual que é o volume desses dados? Porque envolvem dados sensíveis também da saúde dos colaboradores. Então, ponderando o risco, vale a pena eu guardar perto desse risco de eu sofrer uma ação judicial depois de tantos anos? Então, superada essa hipótese de base legal, eu tenho que fazer uma avaliação de risco também, tá? Então, eu iria nesse caminho, tá? Mas acho super pertinente a dúvida. Eu acho, Volha, que eu acho que é isso, né? Tudo bem até aqui? Eu concordo com tudo e lembrei da segunda colocação do consentimento, que legal. Lá no regulamento europeu existe uma regra específica dizendo que o empregado ele não tem essa liberdade, essa autonomia ao dar o consentimento para manipulação dos seus dados. E é claro que são raros, né, os casos trabalhistas, porque 90% está na base da execução do contrato ou com base em lei, que autoriza o empregador a tratar esses dados, mas eu vou dar depois um exemplo ou outro. Aí é bom fazer esse link, né? Você de uma área e a gente da outra. Legal. Mas a gente tem uma regra trabalhista, e eu já trouxe isso na outra live, que foi trazida com a reforma, que é, salvo engano, o artigo 444, parágrafo único da CLT, que diz que aqueles empregados que recebem mais de 2 vezes o teto da Previdência, isso é, mais de 12.100 e poucos reais, e ainda são portadores de título de diploma de curso superior, nós, né, advogados formados, se ele conjuga esses 2 requisitos, ele pode renunciar a alguns direitos trabalhistas desde que não viole a Constituição. Ora, se a própria lei dá a esses que a gente chama, né, no direito do trabalho, de hipersuficientes, a autonomia de renunciar a direitos da lei, direitos trabalhistas da lei, por que ele não poderia também ter autonomia no consentimento de alguns dados? Aí eu já vou te dar minha resposta para você pensar. E aí, olhando isso, eu vou fazer mais ou menos o que você falou. Eu não vou dar uma resposta pode ou não pode. Eu diria qual é o dado. Porque se o dado é um daqueles em que ele é irrenunciável, e ele está ali abraçado pela Constituição desde 88, não é uma novidade trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, eu autorizo que você diga a minha opção, não se fala mais opção sexual, né? A minha, não sei como é que é o nome, para todo mundo. Isso é um dado, talvez, irrenunciável. Mas se for, por exemplo, vou dar outro caso,
Nós temos algumas empresas estatais, e acho que a gente está em aula, posso falar, um dos casos é a Petrobras, que quando contrata um empregado, ele faz o que eu chamo de lavagem cerebral. O que é a lavagem cerebral? É um curso de integração. O empregado entra por concurso público, os 3 primeiros meses ele vai à empresa 8 horas por dia assistindo os filmes das plataformas, das práticas, para ele incorporar e vestir a camisa da empresa. Mas quem produz os filmes, faz o treinamento, etc., é um terceiro. Não é a própria Petrobras. Então, ela dá todos os dados do empregado, login, logout, senha, e-mail corporativo e etc., para que esses empregados possam ter esse treinamento, inclusive de saúde, porque eles vão ter que entrar em plataformas, sair de plataformas, se eles têm alguma deficiência ou não, até porque o Ministério Público obriga que nesses concursos públicos tenha cota de deficiente. Então, elas tratam vários dados. Então, eu diria que nesse caso, se for só para publicidade, só para divulgação, ele pode dizer, olha, eu deixo fornecer o meu e-mail particular ou os meus dados para receber um curso. Mas se ele ainda for tratar dados sensíveis, aí eu acho que sai da regra. Então, a minha resposta seria, para os hipersuficientes, poderia ser válido, sim, o consentimento, dependendo do tipo de dado ou do tipo de consentimento em relação a risco e direito que foi delegado a outrem. Não sei se você entendeu mais ou menos a minha abordagem. Entendi. Eu, primeiro, né, acho assim, a gente precisa ver a definição do consentimento da lei, né, da LGPD. É o consentimento livre, inequívoco e informado, né? Acho que o problema não está no inequívoco e no informado. A questão é no livre, né? Acho que o vício de consentimento está na questão do livre, né? Então, eu acho que, primeira questão, né? Eu acho que a gente coloca como boa prática, como regra, não ter o consentimento para relações de trabalho, por esse perigo de ter um consentimento viciado em relação ao livre. Mas tem as suas exceções, né? Como, por exemplo, independentemente dessa sua discussão que você colocou, dessa atualização em relação a advogados ou outros profissionais que estejam dentro daquele quadro que você colocou, se eu tenho, por exemplo, um programa de benefícios para os meus colaboradores, que é totalmente opcional, discricionário para todos os colaboradores, e esse programa de benefícios, obviamente, envolve também o tratamento de dados, porque precisa disso, e o colaborador tem a opção de aceitar ou não, é um consentimento, então pode ser nesse tipo de situação, né? Então a gente tem que ver a finalidade sempre. E aí, olha, entrando na sua segunda discussão, né? Veja, a gente sempre tem outras bases legais, né? A gente tem que ver o que a empresa, do lado da organização, né? Falando do lado da organização, né? O que a empresa quer? A empresa ela tem autonomia de escolher seus operadores para essa campanha de publicidade, né? Que você falou, né? A empresa ela tem essa autonomia, isso é uma questão de direito dela, de exercício da atividade dela com quem ela quiser, né? Então, eu acho muito complexo a gente deixar, a empresa, a organização deixar uma decisão para o colaborador aceitar ou não, né, aquilo, se aquele é o padrão estabelecido para a empresa e a empresa tem responsabilidade na relação controlador-operador de que aqueles dados sejam tratados por aquela empresa de publicidade para aquela finalidade, eles não podem utilizar para nenhuma outra informação, tem que ter auditoria em cima disso e tudo mais. Então, eu não estou eximindo a empresa de responsabilidade sobre isso, porque a empresa tem responsabilidade. Mas eu não deixaria, né, a opção do consentimento. Primeiro, porque a gente tem essa discussão de possibilidade de vício, e segundo, porque a empresa ela pode definir isso como sendo, olha, eu tenho aqui, estou cumprindo o princípio da finalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade, e eu garanto, eu sou responsável por esses dados, eles somente serão utilizados para essa finalidade. Aí, se alguém implicar, né, por exemplo, né, eu não quero que esses dados sejam repassados por essa empresa, mas eu não consigo estabelecer meu programa de treinamento. Né? E isso inviabiliza meu negócio, pode inviabilizar meu negócio. Então, eu não acho que estaria dentro de uma discricionariedade do colaborador, eu particularmente, né, nessa situação. Eu acho que faz parte da execução do contrato. Você acha que está em legítimo interesse? Eu acho que poderia estar dentro de execução de contrato, né? Porque mas se não tiver na previsão do contrato isso?
Porque normalmente o nosso contrato de trabalho é um padrão. Você pega na Sim. internet, é aquele padrão, não tem muitas coisas. É. Então, no caso do empregado público, do exemplo que eu dei, o contrato dele é o edital do concurso, né? Porque ele é um empregado público, vem lá o edital, isso não está. Quando ele é admitido, vem o contrato padrão. Não está. Então, isso foi algo que ele descobriu depois que ele tomou posse, que ele ia ficar 3 meses tendo o que eles chamam de integração, que eu chamo de lavagem cerebral, que é fornecido por outra pessoa. Então, você pode incluir, não tem no contrato, não tem na lei, essa obrigatoriedade. Seria um legítimo interesse o empregado ter que conhecer tão profundamente, mesmo que ele seja do jurídico, mesmo que ele seja um analista? Isso não tem... Eu não Talvez acho que isso aí tenha que vir mais especificado, então, na informação anterior, né? Talvez a gente tenha que aprender a refazer as informações quanto ao contrato. Eu acho com a CLT, né? Não, muito legal. Eu acho que, assim, primeiro, eu não vejo como a LGPD ela vai interferir no programa da empresa de treinamento. Acho que depois pode se discutir se é uma lavagem cerebral ou não, de acordo com o tipo de treinamento, né? Acho que, enfim, é uma outra discussão. Mas, assim, eu acho que a LGPD, ela não pode interferir em decisões estratégicas da empresa, sobre fazer um programa de treinamento sobre valores, missão, etc. E também a LGPD ela traz essa responsabilidade de quem são seus operadores de dados. Então, a empresa é responsável. Se o dado for tratado de forma indevida por aquela empresa terceirizada, a empresa será responsável. Então, qual que é a minha opinião, tá, sobre isso? A Tereza comentou bem, né? É princípio da LGPD a transparência, tá? Então, independentemente da base legal, se for consentimento, obrigação legal, legítimo interesse, não importa. A empresa precisa ser transparente. E ser transparente significa dizer o quê? Muitas vezes, obviamente, não cabe tudo no contrato de trabalho, obviamente que não, né? Mas por isso que você tem os avisos de privacidade, que tem que ter sim uma referência no contrato de trabalho para esses avisos de privacidade, e tem que estar lá dito claramente que a empresa compartilha dados com outras empresas para finalidade de execução do contrato de trabalho, como, por exemplo, para treinamento. Enfim, eu acho que esse é um ponto. Talvez a base legal não seja execução de contrato mesmo, porque isso supera uma questão de execução de contrato de trabalho. E aí a gente teria que caminhar para o legítimo interesse. Eu acho que caberia sim dentro do legítimo interesse, só lembrando que para o legítimo interesse não podem ser tratados dados sensíveis. Né? Eu sei. Então aí, exatamente, porque eu lembro da sua pergunta em relação, né, se tiver dados relacionados à saúde, né? Aí você tem que excluir esses dados, porque daí não caberia dentro do legítimo interesse, né? Não caberia. Mas aí eu iria por um outro. Vai depender. Dependendo do treinamento, os dados sensíveis são necessários. Mas aí eu já fui para outro. Lá, quando é dado sensível, uma das exceções é quando é para proteger a saúde. E, de fato, uma pessoa, e eu já julguei vários casos, né, quando eu estava na magistratura, é natural que o empregador que tenha um trabalho de risco em plataformas marítimas, né, com todos as possibilidades dos infortúnios da temperatura, do clima, das ondas, etc., impedir alguns tipos de deficiências, e é obrigado a contratar, né, pessoa deficiente, de estar na plataforma. Então, você não pode ter, por exemplo, uma pessoa que não consiga subir e descer rapidamente aquelas escadas. Então, eu acho que a gente sai do legítimo interesse para o treinamento, porque ele precisa de um treinamento, concordo com ele, que vai pelo legítimo interesse, mas nos dados sensíveis a gente vai para a proteção da saúde. Então, aquela pessoa que tem aquela deficiência sabe que ele não pode ter aquele tipo de trabalho ou de alocação naquele, vamos dizer, estabelecimento, porque aquele estabelecimento é incompatível com a saúde dele e coloca em risco a própria saúde do trabalhador. Perfeito. Então, não sei se você pensa assim. Eu concordo, e também eventual obrigação legal regulatória, né? Você tem que transmitir alguma informação para o colaborador em relação a determinadas situações críticas de segurança, e isso é feito por um terceirizado. Então, aí é uma obrigação legal regulatória também, que você tem que cumprir. Eu estou falando casos de deficiências, né? Então, você tem que cumprir isso. Eu iria por esse caminho também. No caso, por exemplo, dos eletricitários, né? Igual.
A terceirização de publicitários, ou seja, ou ele é especializado para fazer aquilo, e dependendo, e eles vivem fazendo esses cursos de formação, reciclagem, enfim. É uma situação, acho que a gente vai ter muito problema pela frente, bastante. Hein? Acho que é legal só, Tereza, desculpa ainda nesse ponto, desculpa te interromper, tem uma decisão interessante da Autoridade de Proteção de Dados da Grécia, que envolve, a gente vai caçando, né, várias decisões, porque assim, mas que envolve esse tema de legítimo interesse na relação de emprego. Uma empresa de consultoria, ela colocou como base legal o consentimento para tratar dados de performance dos colaboradores, né? E aí ela sofreu uma sanção, foi pequena, acho que pequena entre aspas, mas enfim, para o caso de 5 mil euros, se eu não me engano, porque ela não poderia ter como base legal o consentimento, justamente por ser viciado, não tem opção, né, o colaborador. E aí a autoridade fala, olha, não é o consentimento porque é viciado, você poderia pensar num legítimo interesse, mas você não fez o teste de legítimo interesse. E isso que é interessante, porque apesar de não estar na lei, o nosso conselho sempre é fazer uma boa prática, que é o teste de balanceamento do legítimo interesse. Ou seja, quando alguém opta, o controlador opta pela base legal do legítimo interesse, ele precisa fazer uma avaliação, passando por um monte de perguntas para chegar até as respostas, para ver se cabe dentro do legítimo interesse que é dele ou de terceiros, perto de expectativas de direitos que a gente está discutindo aqui do titular do dado. Então isso que é importante também, né? Fazer esse teste do legítimo interesse previamente quando você for por essa opção. E essas perguntas estão aonde? No seu livro? Tem alguns livros meus publicados, mas fora o livro, eu indico procurar Legitimate Interest Assessment, né? Que é o LIA, né? É em inglês, né? A terminologia. Tem na ICO, que é a Information Commissioner Officer, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. Tem um teste de legítimo interesse, né? Interessante. Mas você acha aí alguns modelos de teste do legítimo interesse? Dá um exemplo. Para que você precisa esse dado? Por quê? Me dá um exemplo para a gente entender esse teste. Primeiro, né? Você precisa avaliar, existe outra base legal que seria aplicável antes do legítimo interesse? Né? Por que não seria aplicável o consentimento nesse tipo de situação? Que a gente teria na relação de trabalho, porque seria viciado. Você está utilizando os dados estritamente necessários para isso, mas o principal é o seguinte, se coloca num espelho, né? Você, controlador, se coloca no espelho, e você está conversando com um indivíduo, que é o titular do dado, e você está defendendo que aquilo seja por legítimo interesse. Você teria cara de pau de defender isso, ou não? Ou você passaria vergonha, né? De acordo com o público-alvo. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, né, de você ter dados de performance do colaborador, né, não está numa obrigação legal. Não necessariamente é para execução direta do contrato. Eu acho que é um teste legal que se enquadraria possivelmente no legítimo interesse. Background check, se utiliza muito isso, né, para questões trabalhistas. Você fazer uma avaliação, ter aquela decisão importante do TST, né, falando sobre dados de antecedentes criminais, etc. Mas retira a questão de antecedentes criminais porque tem um rol agora meio que taxativo do TST. Mas fazer a avaliação, né, de dados de colaboradores em fontes públicas entra dentro do legítimo interesse. São algumas questões meio que já pacificadas, principalmente lá fora, que a gente pode incorporar aqui no Brasil, tá? Para esse legítimo interesse. Perfeito. Realmente a gente vai ter muita discussão. Esse final de semana eu fui preencher aí no celular para poder ganhar desconto no supermercado, um resgate de senha, e tinha tanta pergunta, e daí, olha, eu lembrei de você na hora. Quase eu te liguei falando assim, preenche ou não preenche? Eles não pedem o necessário, eles querem mais. Eles pedem tipo sanguíneo para resgatar a senha para poder ter R$2 de desconto no queijo. Não tem condição. Eu acho que isso é uma mudança de cultura que vai ter aos poucos, sabe? Essa inversão de uma coleta massiva de dados para uma coleta mínima e justificável, né? Eu acho que é por aí. Se as empresas olharem os princípios da lei, o artigo 6º, né? Quando me perguntam, vão rever tudo. Se você cumprir os princípios da lei, do artigo 6º, você está praticamente adequado à lei. Então, eu dou essa dica sempre, porque acho que é por aí mesmo. Bom, gente, acho que estamos chegando ao fim, né? Eu tenho um outro evento daqui a pouco.
Quero agradecer muito dos nossos entrevistados, né? Quero agradecer imensamente ao Rony, foi assim uma experiência. Eu gostaria de voltar para a gente só tocou em alguns assuntos, eu tenho tantos outros, né, para fazer esse link de debate, se a gente puder, a gente marca um outro encontro. Quero agradecer novamente à academia, quero agradecer a Tereza e passo a palavra para vocês se despedirem agora. Muito obrigada. Bom, Rony, muito obrigada de ter estado conosco aqui nesse café da manhã. Quero agradecer a paciência da Volha, que agora a Volha tá praticamente, ela vai me processar daqui a pouco na proteção de dados aí, porque como ela é a nossa especialista, ela agora vai gerenciar toda essa parte aqui, porque eu acho que daqui até o final do ano, no mínimo, a gente vai com isso. Inclusive, Volha, já fazendo aí a confirmação da nossa mesa virtual, você, o nosso presidente, o Alexandre Agra, e o Luciano Martinez, que está faltando me responder, e acredito que o Fernando Fita participa aí para poder falar um pouco da Europa, porque a nossa base, como todo mundo já falou até agora, foi feita com base no regulamento europeu, né? Então, a ideia é trazer o europeu aí para discutir essa mesa, e Rony, já pagando a nossa conta, se você quiser participar dessa mesa, a academia já está te convidando para poder assistir. Vai ser um prazer para a gente. A gente só tem que confirmar a data e, enfim, depois eu passo a inscrição. Eu já estou organizando essa semana, a gente organiza isso com o Bernard. Legal. Agradeço em nome da academia a sua disponibilidade, paciência. Eu tinha mais um monte de pergunta aqui, mas como diz a Volha, sem abusos, né? Muito obrigada em nome da academia. Obrigada para o pessoal que nos assiste. Lembrando que é para o pessoal seguir a academia. A gente tem publicado toda terça e quinta essas entrevistas. E, obviamente, que quem subscreve ali o YouTube, a hora que a gente posta, e também no Instagram, já vai direto para a conta. A conta é Academia Brasileira de Direito do Trabalho, no Instagram BDP Brasil. E vamos tocar para frente, lembrando aí desses vários entrelaçamentos, né? Enquanto o Rony falava, eu ficava pensando, meu Deus do céu, a gente só falou praticamente do contrato de trabalho, mas quem prestou atenção em todos os acessórios que vai ter, ou a gente vai ser multidisciplinar, ou eu não sei, viu, Volha? É melhor mudar para o interior da Bahia e fazer de conta que nada existe e ficar pescando. E mesmo assim, pode ser que a gente tenha algum tipo de problema. Gente, muito obrigada. Bom dia, Rony. Te deixo aí com a palavra final. Obrigada. Imagina, eu agradeço imensamente, Volha, Tereza. Acho que é muito legal esses debates interdisciplinares. Eu sempre aprendo muito, né? Assim, é por isso que eu gosto de participar bastante, porque cada tipo de discussão tem novos insights e eu acho que é fundamental isso para o amadurecimento de uma lei nova e principalmente ainda que a gente não tenha autoridade, né, para que a gente traga mais subsídios também, para que a gente tenha decisões judiciais coerentes, né, nesse momento tão complexo, sem a devida regulamentação. Acho que isso é fundamental para a gente contribuir aí com as discussões para a sociedade. Então, contem comigo a partir de agora, muito legal conhecer vocês e estou super contente em poder contribuir um pouquinho, tá bom? Um grande abraço. Nós que agradecemos. Beijão para todo mundo, obrigada e bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.